Bom, tem uma série de fundamentos que são importantes para conseguir desenvolver essas visualizações, e a gente vai falar um pouquinho deles, né? Então, esse gráfico aqui, se vocês olharem, vocês acham que parece um gráfico bom, não parece? Tem muitas críticas que a gente poderia fazer, né? Eu não tenho muito tempo para explorar, mas isso aqui é um gráfico tal como a gente poderia jogar o dado no Excel e fazer o gráfico. Tem muitos problemas, né? Alguns problemas que ele tem. Não tem unidade de medida. A pessoa olhar aqui, ela não sabe se isso é dinheiro, se isso é quantidade de produtos e tal. Realmente um dado, não é informação. É um gráfico muito bruto, né? Ele não comunica bem a informação, não. Não tem data, então a pessoa não sabe de quando é essa informação. Não sabe, por exemplo, isso aqui é uma das coisas mais importantes. Tem essas medidas aqui, mas e aí? Isso é bom, é ruim, entendeu? Eu tenho que saber, assim, como isso se compara à média esperada, ao valor esperado, à meta, etc, né? E uma série de outras coisas, né? De informações sobre o contexto mesmo. Então, isso aqui é uma tabela que tem a mesma informação que aquele gráfico, nessa coluna. Exatamente a mesma informação, são as vendas em 3 continentes e o total. Só que tem muito mais informação aqui. Tem o percentual, que ali a gente não consegue, né, obter, teria que fazer uma conta para saber qual é o percentual de cada um. Tem o percentual do esperado para o trimestre. Então, eu sei que para aquele trimestre que eu plotei esse gráfico, eu já alcancei 91% do esperado, né? Isso aqui é a venda projetada para o final do trimestre. Se eu continuar igual eu estou, vou chegar nisso. E aí, isso aqui é o percentual do projetado com relação à meta. Então, olha como essa tabela é muito mais rica, né? Tem informação muito mais qualificada do que simplesmente um gráfico mal feito. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando usar uma tabela, né? Será que a tabela é útil? Ela é útil também, né? Aqui é um outro gráfico desse tipo, né? Que eu joguei os dados no Excel e saiu isso aqui. É bom esse gráfico? Tem um monte de críticas que poderiam ser feitas também sobre esse gráfico. Aqui a ideia é comparar um produto, que chama Slicers Dicers, com o resto dos produtos. Mas o trabalho que uma pessoa vai ter para fazer isso, né? Quer dizer, é um gráfico, mas ele não comunica a informação de forma muito interessante. Aqui tem um outro gráfico com os mesmos dados, mas ele compara o produto, que é esse Slicers Dicers, que é uma linha aqui em todos os gráficos, com todos os outros produtos, né? E ele tem uma linha aqui que é a média, né, para cada produto. Então, claramente você vê o seu produto comparado com os outros, né? Se ele está acima, se ele está abaixo, se ele vende mais, se ele vende menos, né? Aqui é um exemplo também muito famoso, né? O pessoal critica demais o uso dessa terceira dimensão. Em que a terceira dimensão ajuda? Em alguma coisa? Melhora esse gráfico com relação a esse? Muito pelo contrário, ele piora, né? Fica mais difícil o leitor aqui estimar o tamanho de cada fatia, né? Muito melhor assim. Muito melhor, né? Se eu dissesse que a minha empresa... cadê a minha empresa aqui? Qual que é a minha? Bom, não sei. Suponho que fosse a A, né? Se eu dissesse que a minha empresa é a A, seria fácil saber em que posição ela está no mercado? Não, né? Teria que ficar estimando as áreas das fatias, não é fácil. Já dessa forma, é um ranking. Muito mais fácil, muito mais preciso, né? Bom, então o propósito do uso desses gráficos, também as tabelas, é comunicar os dados da melhor forma possível, de forma que seja, né, efetiva a passagem da informação. As tabelas, elas não são inúteis, né? Você pode usar em alguns casos, quando você quer consultar os valores reais, né, de cada coisa, quando você quer comparar valores específicos, individuais, né, quando a precisão é indispensável. Então, as tabelas têm seu uso, sim. Mas os gráficos, eles são úteis quando você quer ver a forma geral dos dados, quando você quer identificar pontos especiais de interesse. Por exemplo, um ponto de pico, um ponto de vale, né, uma exceção. Quando você quer comparar séries de valores. Imagina comparar 2 colunas de uma tabela. Muito difícil. Imagina comparar 2 linhas de um gráfico. Muito imediato, muito fácil, né? Então, tem essa diferença, né?
Tabelas são muito importantes, mas gráficos, eles mostram o formato dos dados. Então, esse gráfico, por exemplo, compara as vendas internas, né, domésticas e as internacionais, em 2003. Olhando para ele, você sabe tirar várias conclusões imediatamente, né? Primeiro, que vende muito mais internamente do que para o exterior. Segundo, você consegue identificar pontos interessantes aqui, em que você teve uma queda nas vendas. Você consegue ver coisas de sazonalidade, né? Então, por exemplo, parece que isso aqui é meio cíclico, de 3 ou em 3 meses você tem uma queda, né? Você consegue ver que, em geral, o padrão é crescente. Coisas que, com uma tabela, você não conseguiria ver, né? Então, usar gráficos quando a mensagem está contida no formato dos valores. Bom, e aí como que funciona nossa percepção dos gráficos, né? Como é que a gente enxerga, como é que ele entra no nosso, né, cérebro e a gente começa a processar aquela informação que está lá. Então, bom, a gente sabe muito bem como funciona, a gente enxerga o gráfico, né? E aí, o que acontece? Como é que eu sei que uma maçã é uma maçã? Por que eu sei que ela é uma maçã? Porque eu aprendi. Então, eu sei que a maçã, ela tem um formato meio globular, assim, redondo e tal, que ela é vermelha, que ela tem um cabinho e tal. Eu sei diferenciar uma maçã de uma pera. Então, quando eu enxergo o objeto, eu decomponho ele em atributos, cor, tamanho, área, né? Se você vê uma maçã, se alguém te der uma maçã, mas ela for desse tamanho, você vai pensar assim, bom, esse negócio parece uma maçã, mas não é, porque é muito grande para ser uma maçã. Então, é assim que a gente faz, a gente decompõe o objeto em forma, tamanho, cor, espessura e tal, né? Então, o gráfico não é diferente, não. Vou pular isso aqui. Aqui, o gráfico é assim. Quando você olha um gráfico, você sabe que ele é composto por linhas, por barras, né, por círculos. Aí você começa a olhar o tamanho das bolinhas, né, dos círculos. A linha, o que você olha no gráfico de linha? Você olha se ela está crescendo, se ela está decrescendo. São coisas, são atributos visuais que você distingue facilmente. Então, você vê se a linha é grossa, se ela é fina, né? Então, a gente lê um gráfico dessa forma também, né? A gente decompõe ele em atributos visuais, né? Vou mostrar as figuras aqui que são mais interessantes. Essa figura, quando a gente olha ela no papel, a gente percebe bastante claramente coisas estranhas ali. Não sei se olhando daí de longe, quem está mais de longe deve conseguir enxergar. Vocês estão encontrando alguma coisa estranha nessa figura? Alguém me fala o quê? Oi? Aqui é mais grosso, né? Os padrõezinhos aqui mais fininho. Fora isso. Tem duas coisas aqui. Tem um negócio aqui e um negócio aqui, né? Parecendo uma elipse, que são trocadas. Então, existe uma espécie de padrão visual, assim, que tem isso que ele me falou, que é mais grosso aqui, mais fino aqui, mas em algum lugar aqui eles fizeram uma troca. Aqui está mais fininho e aqui está mais grosso. Quando você olha isso no papel, é muito claro. Você bate o olho, você vê duas elipses assim. Na tela é mais difícil, já fiz esse teste, é bem mais difícil. O que isso significa para a gente? Assim, né? O que a gente aprende com esse tipo de coisa? É o primeiro fato que a gente vai colocar aqui. A gente não presta atenção a tudo que a gente vê. A gente presta atenção ao que contrasta, ao que é diferente do normal ali. Então, essa figura é complexa, ela tem muita informação, ela tem um monte de coisinha, né? A gente não vai prestar atenção em detalhes aqui. O que chamou atenção para a gente foi a diferença. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente constrói as visualizações, né? O que é interessante, potencialmente cheio de significado, ele tem que saltar aos olhos. E isso, em geral, acontece. A gente tem uma capacidade enorme de identificar essas coisas nos dados que são diferentes. Então, é por isso que a gente olha para um gráfico e sabe o que é exceção, o que é anomalia, o que é diferente e o que é padrão, o que é tendência. Então, a gente tem essa capacidade muito grande de descobrir essas coisas. Se eu mostrar essa outra figura para vocês, vocês vão ver uma rosa. Vamos ver alguma coisa mais que uma rosa ali? Tem alguma coisa além da rosa? Tem um golfinho dentro da rosa, aqui.
Muita gente não viu. Eu gasto mais tempo com essa figura, mas hoje não tem tempo para falar muito dela. Mas se eu mostrar para vocês uma figura de um golfinho, vocês vão olhar e falar assim, tá ali. Aí se eu mostrar essa figura, que vocês acham alguma coisa interessante? Um rosto. E aí vai, né? Tem alguma coisa ali também? Também tem um rosto aqui. E essa é mais difícil, principalmente na tela. Tem uma mulher aqui no céu, misturado com a cachoeira e tal, né? Essa aqui é muito interessante. Tem um monte de cavalos ali. Alguém vai achar um ou dois aqui, mas se você for olhar com tempo e com calma, tem muitos cavalos ali. É bastante complicado. Mas o que a gente aprende com isso? Por que eu estou mostrando isso? Ah, essa aqui andou pelo Facebook esses dias, né? Tem 10 rostos numa árvore, mais ou menos isso. Quem consegue ver os 10 rostos? Mas o que a gente aprende com isso? A nossa visão, ela é bastante sensível a padrões familiares. Então, quando eu conheço um golfinho, eu olho para a rosa ali e falo, olha, tem um golfinho ali, né? Mas talvez uma criancinha pequena, quando olhasse a rosa, ela não conhece um golfinho, ela não ia saber que tinha um golfinho ali, né? Então, o que acontece quando eu olho um gráfico? Se eu sei o que buscar no gráfico, eu acho isso muito fácil, porque minha visão é preparada para isso. Então, se eu sei que eu quero encontrar no gráfico das ações da Bolsa uma ação que está crescendo, eu olho assim e falo, essa está crescendo, porque eu sei um padrão crescente nos dados, né? Bom, outro fato, terceiro fato importante. Vocês deem uma olhada nisso aqui. E agora? Quem me diz que frutas tinham ali, em qual ordem? Né? Muita gente vai saber me dizer, mas não é fácil. Assim, eu, por exemplo, não sei. Né? Aí se eu mostrar um outro exemplo assim, que tem um pouco mais de complexidade e tirar de novo, eu não vou fazer esse teste com vocês por causa do tempo. Mas pouca gente vai saber me dizer as 5 coisas. E a gente pode ir complicando mais, né? Botando uns desenhos mais difíceis. Se eu for passando, quase ninguém vai saber. Né? E aí eu vou passando, né? Por exemplo, carta de baralho, posso mostrar para vocês, tirar. Pouca gente vai saber, principalmente se tiver esse tanto de carta. Sabe? Agora, com carta de baralho é interessante, porque muita gente consegue, porque o pessoal que joga muito baralho é treinado para isso, assim, já. Então, tem aluno que consegue esses 8 cartas me falar quais eram. Incrível. Mas, em geral, se a gente fizer um teste com vocês, experimentar e contar, né, quantos cada um acertou, vocês vão ficar surpresos. Porque vocês vão ver o seguinte, a nossa memória é muito limitada. Essa nossa memória de trabalho, assim, essa memória visual é muito limitada. E ela tem um papel muito importante na análise visual de dados. Então, olha que coisa interessante. A gente tem um cérebro extremamente preparado para identificar padrões complexos visuais em dados. Eu consigo identificar coisas diferentes numa coisa extremamente densa, consigo ver uma linha que está fora do lugar, que tem cor diferente, consigo. Mas a minha memória não é capaz de guardar mais que umas 3, 4, 5 coisas. Vocês podem fazer esse teste depois. Olha os dados de uma tabela, fica tentando guardar os números, depois fala assim, quantos números eu consegui guardar dessa tabela? Você não vai conseguir guardar mais que 3, 4, 5 números. E é isso que limita. Então, se eu mostrar para vocês esse jogo de 7, aquele jogo de 7 erros, né? Quando eu mostrar assim, um do lado do outro, é relativamente fácil. Porque você tem uma do lado, você pode olhar e falar assim, tem um coqueiro, tem uma coisa, tem uma coisa. Mas se eu mostrar só essa foto e tirar, e depois de um tempo mostrar essa, você não vai achar nada de diferente. Porque a sua memória não consegue guardar muitas características dessa imagem. Olhando de lado, a gente vê que esse arbusto, esse negócio aqui, não está aqui. Né?
Mas a sua memória não tem capacidade de olhar essa imagem, guardar uma quantidade grande de informação e depois procurar aqui. Não tem. Podem fazer esse teste depois. Então, todos esses jogos de 7 erros, eles levam em conta isso, que você está conseguindo olhar uma para a outra e mesmo assim, observe a forma como você trabalha nessas brincadeiras. Você olha uma coisa e procura do lado de lá. Olha uma coisa e procura do lado de lá. Você não olha 6 coisas aqui e depois procura aqui. Você não faz isso porque você não consegue. É fato. E aí, quando você olha um gráfico, o que isso quer dizer? Essa questão que a gente tem uma memória muito limitada. Quando eu vou olhar um gráfico, tem várias coisas importantes. A primeira coisa é aquilo que ele estava comentando. Talvez eu não guarde os números de uma tabela, porque é uma informação assim, muito... ainda não quer dizer nada para mim, né? Mas quando eu olho as linhas de um gráfico, aquilo é uma informação. Então, eu consigo memorizar linhas de um gráfico. Se eu olho uma tabela, eu consigo memorizar 3 números. Digamos assim, em média, 3 números. Mas se eu olho um gráfico que tem 3 linhas, eu consigo memorizar mais ou menos o comportamento dessas linhas. Então, se eu pegar esse gráfico, você aprender alguma coisa, olhar e falar assim, azul claro, é vestido. Azul, esse azul escuro, mais escuro aqui, sei lá, gravata. Então, você vai saber que vestido e gravata são as linhas que estão acima. Isso você grava. Mas você não precisa gravar o valor de vendas em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Você não grava isso. Você grava a linha na sua cabeça. Você tem uma visão do comportamento da linha. E essa é uma das vantagens do uso dos gráficos. Porque eles comprimem a informação, que era um conjunto enorme de números, em uma linha. Ou uma barra, um gráfico, uma pizza, né? Então fica muito mais fácil. Então o que o Stuart Card nos diz nesse livro dele, que é Percepção para o Design? Ele fala que a gente tem que ser capaz de desenvolver abstrações visuais para ajudar a gente a raciocinar. Então, essas visualizações nada mais são do que uma forma de representar os dados que nos ajuda a tirar conclusões sobre ele muito mais fácil, né? Então, as visualizações só são efetivas se eles operam sobre esses princípios. Então, assim, tem que saber que a gente não tem memória infinita. Tem que saber que o que salta aos olhos no gráfico vai saltar aos olhos da pessoa e vai ser importante para ela tirar as conclusões, né? Então, esses 3 fatos são muito importantes. Quando eu mostro esses números para vocês e falo assim, quantos números 5 há nessas linhas ali? Como é que vocês vão fazer? Passar, né? De preferência pôr o dedo lá, né? E olhar e contando. No final, vocês vão me falar quantos são e bem provavelmente vão errar. Porque a gente erra, a gente perde um, né, e tal. Se eu fizer assim, o que vocês acham? Pronto, resolveu o problema. O 5 agora salta aos olhos porque ele tem um atributo, cor, que é muito fácil de distinguir. Isso aqui tem a ver com o nosso processamento pré-atentivo, que é um processamento que o nosso cérebro vai fazer antes da atenção. Então, antes de você raciocinar, né, ter consciência sobre os dados, você vai ver aquela cor. E esse processamento pré-atentivo é muito importante na visualização, porque quando você olha, algumas coisas já saltam aos olhos. E uma das coisas que é muito útil, um atributo que a gente chama de atributo pré-atentivo, é a cor, né? Então, isso aqui foi como eu, né, já falei, né? A gente tem símbolos que podem ser identificados com uma breve exposição, antes da gente ter consciência dos dados, né? E aí formas e cores podem se destacar do resto, né? Então, esse processamento pré-atentivo é antes da atenção, né? Como eu falei. Isso que já falei também. Então, atributos visuais que são usados antes da atenção. Todos esses aqui, né? Posso usar o comprimento de uma linha, de uma barra, posso usar a espessura, posso usar a orientação. Tudo isso eu posso usar para construir um gráfico, uma visualização, né? Um desenho, uma figura. Tamanho do objeto, formato, curvatura, né? Isso tudo aqui está sendo usado em gráficos, de linha, por exemplo. Você olha e você sabe se a linha tem uma curva assim ou se ela tem uma curva assim, né? Contorno, borda, né? Olha como que borda é importante. A borda, quando você põe uma borda no objeto, a pessoa já olha para aquele objeto.
Ela não vai olhar para centenas de objetos que estão na visualização, ela vai olhar porque tem uma borda, né? Aí tem outras coisas, sombra, cor, a intensidade da cor, a cor pode ser muito intensa ou menos destacada, né? Posição, muito usado em visualização o tempo todo, né? Posição 2D, se está agrupado ou não está. Tem vários princípios, chamados princípio Gestalt, que eles foram estudados pela psicologia, que eles nos mostram isso. A gente tende a associar como a mesma coisa objetos que estão próximos. Então, se eu desenho um monte de pontinho assim, um grudadinho no outro, e esse monte de pontinho aqui, a pessoa claramente vai ver que tem um grupo de coisas aqui e o outro grupo é separado, né? Então, quando a gente está usando coisas dinâmicas, né, animadas e tal, também a gente pode usar a direção. Tem coisas se movendo para lá e tem coisas se movendo para cá. Por quê? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que pensar, né, atributos que a gente pode usar para desenvolver uma visualização. Todos esses. Muitos deles servem simplesmente para categorizar coisas. Então, posso falar assim, vermelho são as mulheres, azul são os homens. Pronto, posso fazer isso. Mas, muito frequentemente, eu quero associar esses atributos a quantidades, porque geralmente as visualizações envolvem dados quantitativos, né? Se eu quiser representar quantidade com alguma dessas coisas aqui, quais vocês acham que serviriam para representar uma quantidade? Um valor grande ou um valor pequeno? Esse aqui parece bem claro, né? Quanto maior a barra, maior o valor. A espessura, poderia, ao exemplo que eu dei do exército, né? Quanto mais espessa a barra, a linha, mais gente tinha. Pode ser usado. Intensidade de cor, muito frequentemente é usado. A gente vê esses gráficos, esses mapas, né? Por exemplo, muito vermelho significa que votou na Dilma, muito azul significa que votou no Aécio. Não tinha isso? Eu posso usar a intensidade da cor para isso, né? Tá no meio termo entre o azul e o vermelho, tipo cinza, significa que ficou equilibrado, né? Pode representar a quantidade. O tamanho também pode representar a quantidade. Ao Facebook lá, tinha uma bolinha enorme, né? Que era o tanto de usuários do Facebook. A sombra é um pouco mais complicado, né? Posição, pode ser usado? Pode também, né? Pensa num gráfico 2D em que você plota os pontos, né? Também pode ser usado. Quanto mais alto, maior o valor no eixo Y. Então, significa que a quantidade é maior. Tudo isso pode ser usado. Resta saber se vai ser preciso ou não. Ou seja, se você olhar para essa bolinha aqui e essa daqui, você sabe me dizer quantas vezes maior ela é? Quantas vezes maior essa bolinha é que essa? É mais difícil que uma linha. E é mais difícil que a posição 2D. Então, tudo isso pode ser usado para codificar quantidades numa visualização. Mas, precisamente, para representar quantidades, essas duas aqui, essas duas opções são as mais precisas. Então, isso aqui tem a ver com gráfico de barra. Vocês já ouviram dizer que gráfico de barra serve para tudo? Ele é muito bom e preciso para quase tudo? É por isso. Porque o atributo visual que a gente mais precisamente percebe como quantidade é o comprimento. Então, se eu puser uma barra que é o dobro da outra, a pessoa vai perceber que é quase o dobro, né? Escala, se não tiver escala, não tem uma diferença, desde que começa do zero, pode ser que... Esse é um erro comum em gráfico de barras, né? Não tenho tempo de falar disso hoje, mas assim, todo gráfico de barras tem que começar do zero. Não. Tem. Sim, a não ser um caso muito específico, onde você usa aquelas barras para representar tipo uma timeline, que a barra vai andando assim na timeline. Aí o importante é a duração da barra e não onde ela começa. Fica difícil em poder desenhar. Mas guardem isso, um gráfico de barras, ele tem que sempre começar do zero. Por quê? Porque se você cortar a base das barras e só for mostrar as diferenças, o que vai acontecer? Você vai olhar uma barra e falar, ela é o dobro da outra, né? Precisamente o usuário vai olhar e falar, é o dobro. Mas quando você for olhar, é 1% de diferença, os valores reais. Não.
Não depende não. Isso tá em todo livro que ensina a fazer gráfico, estatística. Gráfico de barra, exceto esse exemplo que eu estou falando, talvez tenha algum outro exemplo que eu não estou lembrando, mas assim, raríssimas exceções, você pode fazer um gráfico de barras que não começa do zero. Da mesma forma como não é muito legal fazer log scale, escala log em gráfico de barras, sabe? Então, assim, é muito importante isso. Gráfico de barra é muito útil, porque ele é muito preciso, mas tem que tomar cuidado, porque você pode facilmente passar uma ideia errada, mentirosa, né? Se você cortar, por exemplo, a barra, né? Então, tem uma série de coisas interessantes sobre a forma como a gente percebe, principalmente cores. Se eu mostrar essa figura para vocês e perguntar qual a cor desse quadradinho e esse daqui, vocês acham que um é mais escuro que o outro? Qual é mais escuro? Esse quadrado ou esse quadrado? Mesma cor? Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, não? Na verdade, é a mesma cor. É a mesma cor mesmo. O problema é o fundo, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas gostam de pôr fundo no gráfico, não é? Porque fica bonito, assim. É melhor, vou fazer um gráfico com fundo branco, vou pôr um fundo degradê, azul, bonito, assim, tal. Aí dá esse efeito indesejado. O quadrado é da mesma cor, mas, de repente, aqui ele está tendo mais ênfase que aqui. E não deveria, porque eles são a mesma coisa. Então, aqui tem um monte de exemplo desse tipo, né? Muito cuidado com as cores, uma cor que fica em cima da outra, né? A percepção da cor muda. E isso tem a ver com a nossa visão. É muito interessante se vocês estudarem como é que estão distribuídos nos nossos olhos os cones, que são as proteínas que são responsáveis por sensibilidade de luz, de cor, de luz, dos comprimentos de onda. Eles estão organizados na nossa visão de uma forma que não é aleatória, não é uniforme. Eles ficam em ilhas, sabe? Então, pela forma como isso está nos nossos olhos, a gente não consegue ter uma visão geral da figura. A nossa percepção é local, é pelo contexto. Então, eu não bato o olho nisso aqui e falo assim, essa cor é a mesma que essa. Não. Quando essa luz aqui entra nos meus olhos e bate nos cones lá, atinge os cones, né? Ela atinge localmente. Então, eu sei qual é essa cor em comparação com essa. É muito, muito louco isso, assim, é uma coisa fisiológica. Então, tem que tomar cuidado com esses efeitos visuais. Aqui é um exemplo legal também, né, de tamanhos de linhas. Quando eu comparo essas duas linhas, é muito difícil eu saber a diferença de tamanho. Como aqui elas são menores, se você olhar com calma, você vai saber que uma é o dobro do tamanho da outra. Mas quando elas são grandes, assim, é muito difícil saber. Tipo, acho que aqui uma tem 23 centímetros, lá no PowerPoint, a outra tem 24. É 1 centímetro de diferença. Aqui uma tem 1, a outra tem 2. Também é 1 centímetro de diferença. Então, tá vendo? Nossa percepção é pelo contexto. Ela às vezes nos engana, né? Bom, então, sobre cores, né? O pessoal de computação é muito ruim em usar cores. Eu não sei se todo mundo... Deve ter gente que não é de computação, mas o pessoal é muito ruim. Geralmente usa as cores padrões do GNU-Plot, do Excel e tudo mais, né? Mas é interessante a gente saber alguma coisa sobre cor, teoria de cores, né? Tem essa paleta de cima e tem essa paleta de baixo. O que vocês acham dessas paletas, né? Quando é que eu poderia usar essas cores? Quando é que eu poderia usar essas? Por exemplo, eu tenho um paper, vou fazer um paper e tenho o meu algoritmo e vários outros algoritmos. Eu vou fazer umas linhas lá para comparar. Qual que eu deveria usar? Deveria usar essas cores ou essas cores? Essas parecem mais diferentes, mais contrastantes. Então, elas deveriam ser usadas quando eu quero comparar coisas diferentes, né? Muito bom, essa aqui parece legal. Essa aqui, qual que é a indicação, né, disso aqui? Tem cores análogas, não tem? Um monte de amarelos parecidos, então tem que tomar cuidado. Porque tem um vermelho aqui, ou 2 vermelhos, que chamam atenção sobre o resto. Lembra da nossa percepção, que a gente enxerga o que é contrastante salta aos olhos? Se eu puser um monte de linha amarela e uma linha vermelha, qual é o efeito que eu vou ter? Você só vai olhar, pelo menos no primeiro momento, para a linha vermelha. Que às vezes é uma estratégia legal quando você tem o seu algoritmo e os outros.
né? Não é que assim, né? Não é uma coisa, não estou querendo mentir nem enganar as pessoas com gráfico, mas é interessante, olha, os outros algoritmos estão aqui. O meu, afinal o paper é sobre o meu, ele realça com relação aos outros, isso é legal, entendeu? Então tem que saber como usar cores e para isso tem esse tipo de representação que é chamado roda das cores, que é muito útil. Qualquer programa de GIMP, né, esses Photoshop, tudo tem essas rodas das cores. O que é interessante saber é que tem um posicionamento aqui que nos ajuda a usar as cores de forma melhor. E aí depois eu vou falar sobre eles. Mas então, para resumir a questão da memória, né, a gente tem uma memória que é chamada memória de longo prazo. E essa memória é uma memória muito importante, porque é lá que a gente guarda aquilo que a gente aprende. Então, quando é que uma informação do gráfico vai para a sua memória de longo prazo? Quando você aprendeu alguma coisa sobre o gráfico. Por exemplo, eu descobri que o meu algoritmo é melhor que os outros. Isso aí, eu aprendi, vai ficar na minha memória de longo prazo, não vai ser apagado, né? Mesmo que eu não esteja olhando para o gráfico, essa informação eu aprendi. E já tem a memória de trabalho, que é como se fosse a memória RAM ali, né? Quando desliga, acabou tudo, sumiu. Né, que ela é a memória que você só tem informação ali enquanto você está olhando o gráfico e raciocinando, refletindo sobre os dados. Então, estou olhando o dado, estou olhando se o meu algoritmo está melhor que o outro, em que situação e não sei o quê. Na hora que eu perdi esse gráfico da minha visão, eu não lembro de tudo que estava ali, só o que eu aprendi. Então, isso é uma coisa importante da gente saber. Né? A nossa memória de trabalho é muito curta, ela é muito pequenininha. Né? E aí, é o que tem aqui, que eu acho que é bem surpreendente, né, que eu falei para vocês antes, é que essa nossa memória visual de trabalho, ela tem em torno de 3 compartimentos. Eles chamam de chunk. Lá, se vocês forem olhar nos livros, né, em inglês, é chunk. Quer dizer que a gente tem capacidade para guardar 3 pedacinhos de informação. Se você olhar a carta da pessoa lá e falar, estou vendo as cartas do jogo dele, em geral você vai gravar umas 3 cartas. Você não consegue gravar todas as cartas que estão na mão dele, a não ser os muito espertos, né? Então, essa memória de trabalho visual, ela não tem mais que 3 espacinhos. Você tem que saber isso quando você apresenta os dados para o usuário. Você não pode imaginar que ele vai gravar tudo, sabe? E isso tem implicações importantes em vários aspectos da visualização e até mesmo da apresentação de relatórios e artigos. Por exemplo, imagine o seguinte. Você apresentou uma tabela para o leitor, está lá no seu texto. Aí ele tem que passar a página e depois tem alguns textos falando sobre essa tabela. O que vocês acham que vai acontecer? Ele não vai lembrar de nada. Não vai lembrar de nada. Outra informação interessante, às vezes a gente põe um gráfico que a gente quer comparar com outro. São 2 gráficos e quer comparar. Só que não coube na mesma página, então você passou a página. Ou então tem aluno que faz isso, põe um gráfico por página, vocês já viram? A página é em branco, só tem um gráfico e passa. Não tem jeito, pode ter certeza. Se você quer que ele compare os 2 gráficos, pode pôr um do lado do outro, um abaixo do outro. Nós não temos memória para passar a página e conseguir lembrar do outro gráfico. Isso é certo. E a mesma coisa em sistemas também. A gente faz um sistema, né, tem vários gráficos interessantes e tal. E aí você quer que o usuário compare, como o exemplo que eu dei lá, por exemplo, o número de usuários do Facebook contra a renda que a empresa teve. Daí você coloca um numa aba do sistema e o outro na outra aba. Aí o usuário tem que mudar de aba. Ele não vai lembrar. Ele não vai conseguir comparar de forma efetiva. Por quê? Porque ele não memoriza. Então, essa coisa é uma coisa muito importante, esse fato da nossa memória ter 3 compartimentos, que é muito pouco, mas é a realidade. Então, é uma das grandes vantagens da visualização de dados, é isso. É que eu transformo, digamos lá, uma centena de números em uma única linha, num gráfico de linhas. E aí, o usuário que antes precisaria memorizar uma centena de números, agora a única coisa que ele precisa memorizar é o formato da linha. Se a linha está crescendo, se ela está diminuindo, se ela tem um pico, se ela não tem, se ela é bimodal, se ela é... né? Então, acho que essa é a grande vantagem de você fazer um gráfico
com relação a texto. É porque ele leva em conta que a sua memória é reduzida, né? E a gente tem que ter uma capacidade muito grande de codificar grandes quantidades de dados em objetos visuais que são facilmente abstraídos pelo usuário. Esse é o grande desafio aqui, que é o que ele está dizendo aqui, né? O Stuart Carter está dizendo aqui sobre esse processo que eles chamam em inglês de chunking. Não falei que a gente tem 3 chunks de informação para guardar, 3 pedacinhos? Esse processo de chunking consiste em pegar um monte de dado e representar ele como um chunk de informação. Então é isso. É nisso que consiste em você fazer uma visualização. Pensar como representar muitos dados em poucos objetos visuais que o usuário vai conseguir abstrair e refletir sobre eles, né? Então, um pedaço de informação pode ser uma representação mental de um objeto, um mapa, um grupo de objetos, né, um cluster, ou o que quer que seja, né, uma coisa de alto nível. Você vai usar uma coisa de alto nível para representar um monte de dados de baixo nível. Então, a questão da visualização é que ela tem que tentar fazer com que a nossa memória cresça. Como usar a visualização, a tabela, o gráfico, para poder fazer com que o usuário tenha uma forma externa de armazenamento de dados. Então, é meio isso. Quando eu ponho um gráfico ao lado do outro, eu estou dando para o usuário uma forma de não precisar gravar um gráfico inteiro na memória para poder comparar com o outro. E isso tem a ver com dashboard, que são os painéis que a gente falou. Por que a gente põe tudo junto na mesma tela, para o usuário ficar comparando um gráfico com o outro? Porque ele não consegue se lembrar. Então, se você põe um do lado do outro, você está provendo para ele, através da tela do computador ou do papel, informações que podem ali ser olhadas, carregadas na memória e descarregadas rapidamente, facilitando esse processo de cognição dele. E aí tem um padrão de design muito famoso, que é desse Edward Tufte, que é o que eu falei para vocês, que é pai da visualização de dados, né? Ele é conhecido como uma das pessoas mais importantes, que ele criou esse padrão, chama pequenos múltiplos, small múltiplos, que é o seguinte: você coloca vários gráficos do mesmo tipo, um do lado do outro, em linhas ou colunas, em tabelas, né? Qual que é a ideia? Estando um do lado do outro, você consegue comparar imediatamente, sem precisar se lembrar. Então, a ideia aqui é que você tem lá os móveis, você tem os materiais do escritório e tal, e aí você quer comparar o quanto você gastou em cada ano com cada coisa dessas. Então, é muito dado. Isso aqui é uma tabela enorme. Mas quando você põe assim, os gráficos um do lado do outro, a pessoa consegue tirar conclusões mais facilmente. Tem um outro exemplo aqui que é mais legal, mais interessante. Olha como tem dado nessa figura. Imagina se isso fosse uma tabela, né? Tem o mapa dos Estados Unidos, com vários estados. Então, imagina, para cada gráfico desse, para cada mapinha, já são umas dezenas de valores, né? E aí ele está querendo comparar se as pessoas aprovam ou não uma determinada medida ou proposta lá do governo, imagina. Então, verde aprova, laranja reprova, desaprova, né? E aí eles têm algumas segmentações possíveis para as pessoas. Então, por exemplo, as colunas aqui indicam diferentes faixas de renda. Quanto mais à direita, mais rico. Quanto mais à esquerda, mais pobre. E as linhas aqui, elas indicam, não é bem religiões, não, mas eles dividiram as pessoas de alguma forma meio estranha aqui, que é assim, todos, católicos brancos, evangélicos brancos, o que está escrito ali? White, não consigo ler, alguma coisa, protestantes, e aí vem negros, hispânicos e outras raças, seja como for que eles pensaram isso aí, né? Em linhas você tem essas categorias, em colunas você tem as rendas. Então, olha a quantidade de informação que a pessoa tem, né? Imagina se eu apresentasse um gráfico desse por página. O que a pessoa ia conseguir concluir? Nada. Ela não ia se lembrar. Ela ia olhar esse gráfico e falar assim, interessante,
na região noroeste está mais verde e tal. Aí ela ia passar a página, aí ela ia ver esse. Aí ele falava, nossa, mas e o outro? Ela não ia lembrar. Então, quando você põe tudo junto assim, parece muito denso. Você vai olhar e falar, não, mas tem informação demais aqui. Mas se existir um padrão, ele vai emergir ali. E, de fato, parece que existe, né? Por exemplo, aqui você tem uma concentração muito grande de verde. Quem será que é verde? Esse padrão verde aqui, ele é por renda ou é por religião? Né? Não é por renda. Porque se as rendas são as colunas, você vê que não tem um padrão por coluna, tem um padrão por linha. Né? E esse padrão aqui tem protestantes, brancos, né? E aqui também brancos de outras religiões, sei lá. Tem algum padrão assim. Olha os hispânicos. Os hispânicos, eles reprovam. Eles são uma exceção aqui com relação ao resto. Né? Tem esses estados aqui que são muito laranjas. Né? Então, você consegue tirar conclusões que você não conseguiria se você separasse esses gráficos, porque você não iria conseguir se recordar da informação. Esse eu acho muito legal também, porque ele é uma exceção interessante, que é o seguinte, quando você coloca usa esse padrão de projeto pequenos múltiplos, geralmente, da mesma forma como está nesse gráfico, você tem que usar as mesmas escalas e tamanhos de eixos aqui. Então, senão não fica comparável. Senão é uma forma de enganar o usuário também. Imagina que as barras têm o mesmo tamanho aqui, mas aqui vai até 5 milhões e aqui vai até 5 mil. Né? Aí a ideia se perde. Você tem que pôr eles todos na mesma escala. Porque quando você olha, você vê claramente que um é maior, o outro é menor, é igual, não é. Então, esse aqui é uma exceção. Porque olha como que as escalas aqui são diferentes. Aqui vai até 70, aqui vai até 40, 30, aqui vai até 16. Mas é pequenos múltiplos, é a mesma ideia. O que eles fizeram aqui que eu achei legal? Né? Que é uma exceção a essa regra, né? Toda regra tem exceções, né? Eles puseram uma linhazinha pontilhada, que é a média. Então, cada gráfico é um estado, mas todos os gráficos têm uma linha pontilhada, que é a média nacional. Então, quando você olha o gráfico, você vê que quem está acima e quem está abaixo da média nacional. Isso aqui é taxa de homicídio no México, em cada estado, sabe? E, então, assim, é muito bem feito esse gráfico. Ele tem outras coisas legais, como, por exemplo, eles agrupam os estados, codificam estados parecidos com cores iguais e ordenam da maior taxa de homicídio para menor. Todas essas coisas auxiliam o usuário a tirar conclusões. Se os gráficos estivessem posicionados aqui de forma aleatória, ia ser muito mais difícil você tirar uma conclusão. Como eles estão ordenados do que tem mais homicídio para o que tem menos, fica muito mais legal de você... Também, quer dizer, tudo que você organiza para o usuário e ajuda ele a encontrar a informação mais fácil, ajuda. Então, você tem eu não sei falar o nome desse estado aqui não, mas você tem esse estado em rosa, que olha como ele é o único rosa, porque não tem ninguém parecido com ele. Ele está muito acima da taxa da média nacional e ele teve um crescimento aqui enorme, né? Por isso que chegou a 70 a escala dele. Aí você já tem esses vermelhos aqui, olha como eles são parecidos. Né? Então ele botou a mesma cor para você ver que esses 4 estados são parecidos. Os verdes também eles têm um comportamento legal, assim, que estão em queda, né? Parecidos. Então, eu achei assim, um exemplo muito interessante, uma densidade enorme de informações, que a pessoa não precisa gravar, né, memorizar tudo, e ela consegue tirar conclusões interessantes, encontrar o que está mais né, precisando ação e o que está tranquilo, né? Vários estados que estão muito bem com relação à média. Né? Aqui é outro exemplo de pequenos múltiplos, vocês já viram.